só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, quando eu penso sobre Jesus, eu fico muito impactado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha tudo para chegar de uma forma triunfal. Ele escolheu chegar de uma forma mais simples e humilde possível. Concordam comigo? Jesus tinha tudo para chegar chamando a atenção, mas não. Ele chegou de uma forma não tão notória assim. E quando nós falamos do ministério de Jesus, nós não vimos no ministério de Jesus ele buscando, e ele até poderia, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, buscar glória para ele. Você vai lendo os evangelhos, tinha situação que tinha muita gente, Jesus fazia o quê? Ia saindo da multidão. E quando eu penso no ministério de Jesus, eu digo, meu Deus, como eu tenho que melhorar, Senhor? Como eu tenho que melhorar? E todo o estilo de liderança de Jesus Cristo, ela estava alicerçada num caráter. E hoje parece que o caráter não é algo tão visto, porque muitos procuram mais o status do que o caráter. Uma liderança hoje é voltada para o eu. Não se preocupa em servir aos outros como Jesus, mas fica mais voltada para a satisfação pessoal. Ou seja, o que eu posso conseguir. O eu. Estávamos no pré-encontro, e eu gosto muito do imagem que mostra quando Cristo entra na nossa vida, o eu sai do centro, e quem é que fica no centro? A cruz de Cristo, Jesus. E gente, esse ministério, a nossa vida hoje tem que ser uma vida de renúncia. É fácil renunciar? Não é fácil. Gente, tantas coisas que eu digo assim, meu Deus, eu não estou com um pingo de vontade de renunciar, mas eu tenho que renunciar. Vencendo a mim mesmo. Vencendo a mim mesmo sempre faz parte da minha vida, não tem por onde correr. Porque todos os dias nós temos que vencer alguma área da nossa vida. Todos os dias nós temos que dizer, vou deixar meu eu no lugar certo. E muitas vezes o eu quer tomar conta de nós. Muitas vezes o eu quer agir pelas nossas razões. Mas Jesus não era assim. E uma frase de Wilkes, ele afirma, a verdadeira liderança servil começa quando o líder se humilha para cumprir a missão que foi confiada, em vez de servir seus interesses pessoais. É interessante que quando esses grandes líderes, você vai estudar um pouco da história deles, sabe o que é que você percebe? Que ele tem uma liderança de serviço, de servir. Mas muitas pessoas querem ter uma liderança domissiva. E o servir começa a perder lugar para me sirva a minha vontade. E quem pensa em ser líder por status, sabe o que é que acontece? Você vai se frustrar. Porque como toda liderança, como toda função, requer atribuições. Se você é líder de célula, tem as atribuições do líder de célula. E quais são as atribuições do líder de célula? Tem que fazer o quê? Visita, certo, líderes? Tem que organizar a célula, o roteiro da célula, fazer escala. Verificar também a questão do pastoreio da célula. Saber como está. Irmão, eu não estou entendendo, você sempre sentava aqui na frente, e por que você agora está sentando lá atrás? Irmão, aconteceu alguma coisa, eu senti sua falta na cela, então tem que pastorear. E nós sabemos que é uma grande responsabilidade. Tem reuniões? Tem reuniões. Tem que estar em reuniões porque são necessárias.
Então requer algumas atribuições para ser líder, sendo que não podemos esquecer, ser líder de célula é privilégio. Diga comigo, é privilégio. Aí uns pensam, eu quero lá trabalho para mim. Meu querido, você está, na verdade, tendo a oportunidade de servir a Cristo, liderando numa célula. Isso é algo muito nobre. Diga comigo, é nobreza. Então muitos não querem o que é nobre, mas querem, sabe o quê? Ficar só no banco. Não quer fazer uma visita, não quer ir atrás das pessoas e diz, eu quero meus sonhos. Aí vem o eu. Eu quero conquistar isso. Deus pode te dar, sim, coisas, pode te dar, na verdade, um emprego melhor, pode. Mas nós temos que colocar as coisas no devido lugar. E tem coisas que não podem ocupar o lugar que não cabe. Porque a prioridade tem que ser Cristo, não de boca para fora, mas de atitude. E às vezes não é tão simples assim, porque tudo quer tomar o primeiro lugar da nossa vida. Aí você chega lá, eu vou para o meu devocional, Cristo em primeiro lugar. De repente, no devocional, Cristo sai do primeiro lugar e você bota os problemas em primeiro lugar. De repente, Cristo sai do primeiro lugar e coloca as contas que tem que pagar amanhã que o cartão vai se vencer. E de repente, Cristo está no primeiro lugar, aí você tira e coloca os problemas dos seus discípulos porque você absolveu. Irmãos, nós temos que colocar tudo no devido lugar. Discipular é um privilégio, mas nós em si não mudamos a vida de ninguém não, quem muda é Cristo. E nós temos que orar e entregar a Ele. Não são os nossos conselhos, por melhores que sejam, que vai mudar a vida das pessoas, mas é Cristo que vai mudar. Nós somos apenas instrumento. E temos que estar, sabe o quê? Bem com Deus, para o discipulado fluir. Porque senão, sabe o que começa a acontecer? Levar para o pessoal. Eu invisto em você, e você não sai do... Já faz não sei quanto que eu estou discipulando você, e você... Pessoal. Nós não podemos levar as coisas para o pessoal. Nós somos instrumento. Há tempo para todas as coisas, e nós temos que orar, entregar a Jesus, nós temos que aconselhar, mas nós não temos que absolver. Porque tem pessoas que adoecem, não é por causa dos seus problemas, mas é os problemas dos outros que está absolvendo. Querendo fazer uma função de Cristo que não é a sua função. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. E é interessante que Jesus, através do seu ministério, que ela é baseada no serviço, primeiro ele serve, para depois cumprir a missão. Depois que cumprir a missão, vem a visão, onde eu quero chegar. E quando cumprir a visão de onde eu quero chegar, chega nos resultados. Mas tem gente que quer pular a etapa, quer os resultados. É como se você quisesse passar no vestibular de medicina e você dissesse assim: esse Enem é meu, vou passar em primeiro lugar em medicina. Amém. Ô irmão, quantas horas você está estudando por dia? Nenhuma. Como é que você vai passar? Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus é justo. Deus sabe do meu esforço. Sim, e os outros que estão se esforçando para estudar? Como é que fica? Então às vezes queremos os resultados, mas não queremos o serviço, que é a base, para que depois do serviço venha a missão. O que é que você está fazendo para chegar na visão? Onde você quer chegar? Para chegar nos resultados, pulando etapas.
Aí depois tem gente que fica muito frustrado e diz: sabe o que acontece, pastor? É porque Deus tem filhos preferidos. Deus tem filhos preferidos, ou você não quer pagar o preço para conquistar a promessa? Tinha pessoas que dizem assim: Deus me disse isso e isso. Amém, glória a Deus. Sendo que, na verdade, o povo lá em Israel, quando foram entrar em Canaã, estavam lá as coisas de mão beijadas. Tinha que lutar para conquistar a terra. Era promessa. Mas tem um esforço, e nós não podemos esquecer, tem um esforço. Diga comigo, tem um esforço. Mas o que Jesus disse sobre liderança? Jesus disse que a verdadeira liderança não é mandar nos outros, nem um título especial. Sabe o que acontece? Eu quero é ter discípulos para fazer as coisas para você. Crie vergonha. Vai fazer suas coisas. Nós temos que colocar as coisas no devido lugar. Nós somos discípulos de Cristo. Então nós não podemos. E Jesus diz mais que o bom líder serve aos outros. Então uma boa liderança tem que haver o quê? Respeito pelas pessoas. Empatia, se colocar no lugar do outro. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, mas nós queremos que o discípulo seja nós mesmos. Eu não sei por que tu estás com essa dificuldade toda, porque eu já passei por isso e foi muito mais fácil para mim. Gente, cada um tem seu tempo, cada um é diferente. Nós somos diferentes, temos identidades diferentes. Então vamos parar de ficar nivelando as pessoas e comparando as pessoas. Deus tem uma forma de trabalhar com cada um diferente. E nós temos que entender isso. Nós precisamos entender isso. E outra coisa, o verdadeiro líder não é egoísta. Procura o melhor para todos do seu grupo e guia o grupo para atingir os objetivos. E quando o líder não tem objetivo, vai chegar aonde? Lugar nenhum, porque não tem foco, não tem direção. Então os objetivos precisam fazer parte da nossa vida. Tem pessoas que têm vários anos, qual o seu objetivo? Não sei. Qual a profissão você quer seguir? Não sei. Onde você quer chegar? Não sei. Hoje tudo é necessário objetivo. E nesse mundo contemporâneo nem se fala. Se você é vendedor, tem meta. E para você permanecer no trabalho, você tem que se esforçar e tentar cumprir as metas. Não é isso? Não é porque é bonzinho dizer: não, Rosivaldo é o irmão da igreja, ele não vai me demitir não. E fica lá com um sorrisozinho, achando que as coisas vão cair no céu. Se vai chegar no nível que se ele não demitir, então ele está correndo o risco de ser demitido. Então, ou seja, nós temos que entender bem os nossos papéis. Ele aqui é o irmão da igreja, no trabalho, ele é o patrão. Ele é o gerente. E lá, eu sou o funcionário. Então, temos que entender quais são os papéis. Na minha casa, eu sou o esposo de Keila. Na faculdade, eu sou o professor. Mas um pastor não pode ser um professor bem exigente. Quem disse que não? Eu quero que meus alunos aprendam o conteúdo. Lógico que eu tenho que aproveitar as oportunidades. Aí tem um aluno meu, aí diz assim: mas você também não precisa ser tão exigente assim não. Eu disse: rapaz, agradece a Deus, porque tu estás aprendendo o conteúdo. Porque às vezes nós queremos, na verdade, inclusive eu fui o professor de Keila, eu lembro na faculdade, quando eu era o professor dela, e eu tratava como minha aluna. Interessante, quando as pessoas descobriram que ela era minha esposa. Tudo era a esposa do professor, achando que o processo era mais fácil. Não era.
Era do mesmo jeito. E todo líder deve estar sujeito a um líder maior. Até Jesus estava sujeito a Deus e obedecia. Liderança não é ter todo o poder para fazer tudo o que a gente quer. Todos somos responsáveis por alguém e teremos que prestar conta da nossa vida. Sendo que muitos de nós não gostamos de prestar conta. Sendo quando não se presta conta, nós corremos um risco muito grande. Se você não vai prestar conta, quem aqui é tentado? Eu. Vocês são? Ah, sim, também são. E se você, na verdade, não prestar conta, olha por mim, eu sou tentado nisso. O diabo é o pai da mentira, viu? Nos convertemos, mas o diabo não se converteu. Se ele é o pai da mentira, ele vai querer que seu passado volte para o presente. Então ele vai insistir nisso. A prestação de conta é muito importante, porque isso gera cobertura. E nós precisamos de cobertura, porque senão ficamos muito vulneráveis. E Jesus também, ele liderou por exemplo. Ele vivia aquilo que ensinava e não era hipócrita. Ele não esperava que seus discípulos fizessem melhor do que ele. Sua vida era um exemplo para pôr em prática seus ensinos. E isso dava credibilidade na liderança. É interessante que quando nós praticamos a teoria, nós aprendemos bem mais. Inclusive as pesquisas revelam isso. Então, quando nós contextualizamos a palavra e trazemos para a nossa vida, então nós absorvemos muito mais a palavra. E Jesus, o ministério dele é baseado na prática. Ele apenas não falava, mas ele fazia. E existem pessoas que falam muito bem, mas a prática deixa muito a desejar. Existem pessoas que estão sofrendo não por causa de Cristo, mas estão sofrendo por causa do seu próprio testemunho, porque é um mau testemunho. E nós temos que ter cuidado, sabe? Ser cristão é um grande desafio. E nós temos que representar bem a Cristo. Tem situações que o calo aperta, que nem sempre eu represento. Mas igreja também é lugar de conserto. E quando nós não representamos bem, nós temos que ir em busca do conserto. É o preço de quando não representamos bem. E nós não podemos pular a etapa do conserto. O conserto não é que seja o melhor. Uma coisa quebrou, foi consertada. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Sendo que nós precisamos ser sábios. Eu oro, Deus, por favor, Senhor, me dê sabedoria no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o sábio aprende com os erros dos outros. E às vezes nós estamos vendo tantas pessoas errarem em alguma área, mas não vigiamos e acabamos no mesmo erro. E nós precisamos, no nome de Jesus, mudar. Eu estava lendo um artigo do pastor Carlito Paz, e ele estava falando que para você ter uma boa liderança, é importante primeiro você acreditar em si mesmo. E muitas vezes não estamos acreditando em nós mesmos. Isso fala também de autoestima, convicção. E nós precisamos ter foco e acreditar em nós, no potencial, não nós em si, que nós sabemos que de nós não saem coisas boas, mas dentro de nós tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá sabedoria. Já teve alguma situação que o Espírito Santo lhe deu tanta sabedoria que você disse assim: saiu de mim isso mesmo? Já teve situação que eu passei por isso. Só o Espírito Santo mesmo, porque eu não sei nem de onde eu tirei. Foi do Espírito Santo, claro. Então, é necessário acreditar em nós. Em João 10:9 diz que alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não,
apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Gente, isso é convicção. Isso é você acreditar. Sim, eu sei. Sabe por que muitas pessoas sofrem hoje? Porque não tiveram algumas funções paternas geradas nos pais naturais. Estávamos conversando sobre isso. Ou seja, quem é você? Não sei. Mas você se converteu. Amém. Está se relacionando com Deus. Então é importante trazer para dentro de si as atribuições de Deus. Tá, eu era inseguro, mas agora eu tenho um Deus, eu preciso ser seguro. Eu não tinha direção, a partir de agora eu tenho direção em Deus. Nós precisamos deixar os atributos de Deus reinar sobre nós. Amém? E o outro passo que o pastor Carlito Paz fala: seja fiel na missão. Em Mateus 3,15 disse Jesus: convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Não despreze o poder do foco. Se você quiser derrotar seus inimigos, distraiam-os. Isto é fundamental. Gente, é muito fácil perder foco. Quantas pessoas estão com a missão definida, estão andando no caminho certo, de repente, eu não sei mais o que eu quero. Distrações, outras coisas começam a chamar a sua atenção. Então você estava indo tão bem nesse foco, de repente, olha, não sabe para qual lado vai. Eu vou aprender violão, eu vou aprender teclado, vou aprender sax, vou aprender. Foco. Terceira coisa, não dependa da aprovação dos outros para fazer o que precisa ser feito. Gente, como eu lutei pela aprovação das pessoas. Muitas vezes. Sabe qual foi o resultado disso? Frustração. Porque eu buscava, ou seja, os meus motivos, a minha motivação estava manchada. Então eu buscava agradar alguém. Sendo que se a pessoa não tivesse a reação, não dissesse as palavras que eu queria que dissesse, eu me frustrava. Então é importante nós, acima de tudo, buscarmos agradar a Deus. Logicamente que nesse caso, vamos agradar as pessoas também, mas nem sempre. Tem situação que não vai agradar mesmo, e não tem por onde correr. Mas Deus precisa ser prioridade. E às vezes a situação, esses dias eu estava numa situação tão complicada, que eu acabei agradando as pessoas. Eu disse ao pastor, pastor, nunca mais eu vou ter uma reação a qual eu fui, na verdade, o ambiente me colocou nessa situação, e eu não fui eu mesmo. Não é que eu pequei, não. Mas que eu agi de uma forma que não era para ter agido por causa das pessoas. Isso é um dilema todos os dias. Porque sempre aparece situação. Eu nunca me esqueço, quando eu estudava na faculdade, que eu me converti, eu disse, eu não vou mais filar. Eu uso esse termo filar, alguns usam colar, né? Eu dizia, não vou, mas foram tantas lutas no meu juízo, que eu ia fazer as provas, e tinha gente que dizia, passa essa resposta, senão eu vou puxar a sua prova. O desespero era grande, não estudavam, aí ficava desesperado na hora da prova. Aí eu dizia, eu não posso, no final nós conversamos. E a pessoa, não posso. Aí eu disse, eu mudei de tática, já sento do lado do birô do professor. Avaliação, já estou ali, ninguém vai me impedir. E interessante que no final, eu dizia assim, olha, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu não posso entristecer a meu Deus. Mas antes da avaliação, nós podemos estudar. E o que eu souber, eu posso ensinar.
Aí teve uma pessoa uma vez que olhou e disse: "Ixi, Deus não é assim, Deus quer que você ajude o outro." Desculpa para tudo, né, gente? Mas nós temos que representar bem Deus, independente da situação. E uma prova específica que ficou na história, que eu nunca vou esquecer, foi um professor que ele geralmente fazia prova de consulta, tal, e eu nem liguei para estudar para a prova dele. Quando eu cheguei, no dia da avaliação, ele disse: "A prova não vai ser de consulta hoje." Eu disse: "O quê?" Eu não estou acreditando. E sabe o que acontece? As pessoas começaram a abrir o caderno, o livro, e sabe o que ele fazia? Nada. Baixou a cabeça e ficou lá lendo o livro. E eu estava indignado. Eu disse: "Eu não vou fazer a avaliação." Ele disse: "Que história que não vai fazer? Então vá lá saber com a coordenação." Aí eu desci na coordenação. Aí eu disse ao coordenador: "Eu não estou em condições de fazer essa prova. Eu posso fazer segunda chamada?" Aí ele disse assim: "Pode." Aí ele me autorizou. Gente, quando eu cheguei, subi na sala, a turma toda: "Ah, mas você é muito besta. Olha aqui a resposta. Tome a resposta." Eu disse: "Não, eu não vou fazer isso." Vem, o professor não liga não. Não vou fazer isso. Gente, ou seja, a prova foi paralisada e o foco era essa situação. E eu fiquei tão constrangido, que saí da sala. Eu disse: "Eu não vou fazer isso." Depois de toda aquela ué, saí, como diz o Matuto, com a cara mais lisa. Ainda fui chorando. Disse: "Deus, é muito difícil, Senhor. A pessoa quer te agradar e passa por uma situação constrangedora dessa. Eu quero desistir dessa faculdade." Vê só a minha alma como estava nesse dia. Às vezes a alma fica assim também, viu? Aí eu lembro que depois a situação passou, eu fiz segunda chamada, tal. E iríamos finalizar o curso. E se juntaram a comissão com os alunos e disseram que eu precisava. De início eles queriam que eu fosse orador, que eu ficasse responsável pela homenagem da placa. E o que me chamou mais a atenção foi a justificativa. Eles utilizaram a justificativa, porque Márcio foi o único que não filou. Você tem ideia que quando nós somos fiéis, quando não entendemos, às vezes nós não entendemos nada, meu Deus, só a graça de Jeová. Não entendemos nada porque parece que tudo é o contrário. Por isso que às vezes, não sei se você já pensou isso, mas Deus, parece que para mim as coisas é mais difícil. Alguém já sentiu isso? Eita, estou na peleja também, né? Então eu já senti isso. E eu disse assim: Deus, e naquele momento que Deus veio me honrar, eu disse: Senhor, como vale a pena sermos fiéis. Como vale a pena. Eu não sei quais são as lutas que você passa. Eu imagino que você passa por luta, porque senão você já teria sido arrebatado. Então todos aqui passam por algum tipo de luta? Mas eu quero te dizer que você não está só. Amém? Que o Senhor vai te dar graça e o Senhor vai te honrar de uma forma surpreendente que nem você espera. Você crê nisso? Amém? Amém. Eu já estou finalizando. E o quarto diz assim: não desperdice energia em coisas ou situações desnecessárias. Gente, às vezes nós estamos gastando a nossa energia em coisas que não é para gastar. Deus te mandou. E por que você está gastando suas energias, a última gota, em algo que Deus não te mandou? E às vezes a motivação é certa. Não, eu quero servir a Deus. Aí você começa a servir a Deus. Na música, aleluia, glória a Deus. Tem como eu entrar no teatro? Eu vou fazer teatro. Oh, glória a Deus, está sendo usado no teatro. Tem como eu entrar, sei lá, diga aí outra coisa, no Ministério de Comunicação? Vou para o Ministério de Comunicação. Tem como eu ajudar na FARE? Tem como eu ser do Atmosfera?
Gente, o motivo não é bom? Servir a Deus. Mas você vai ficando com tanta atividade, que Deus sai da prioridade. E você vai ficando declinando espiritualmente. Primeiramente, eu recomendo que cada um sirva em algum ministério. Talvez você diz, eu não quero ser líder, mas eu quero muito trabalhar. Então entre em um ministério, irmãos. Faça parte de um ministério que você está sendo voluntário. Gente, nós cremos que essa igreja vai ser levantada tantos voluntários. No nome de Jesus. Nós estávamos lá em São Paulo. Aí nós estávamos conversando com o pastor da Hilson. E eu lembro que ele disse assim, quantos voluntários? Ele disse que tinham 700 ou 800. 700 voluntários. Vocês têm ideia? 700 voluntários. Pastor, qual é a frequência do culto lá? 1000 pessoas por culto. E 700 voluntários. E nós estávamos lá, para todos os cultos. Lógico que não é 700 em um culto, porque senão o culto era no Maracanã, né? Mas 700 pessoas sendo voluntários, gastando um pouco do seu tempo. E nós estávamos lá com o pastor Marco e o pastor Cristiano, sonhando. Deus, nós queremos mais voluntários. Sabe por quê? Porque quanto mais voluntários nós tivermos, os ministérios vão ser cada vez mais excelentes. Eu tenho a oportunidade de liderar a comunicação, sendo que nós temos dificuldades, irmãos. Sabe por quê? Porque nem sempre tem pessoas suficientes para escala. A pastora Keila, na atmosfera, a mesma coisa. Sendo que a nossa igreja tem tantas pessoas com tanto potencial, que nós não precisamos disso. Nós precisamos, sabe de quê? De lista reserva. Nós precisamos, sabe de quê? Das pessoas dizerem assim aos líderes de ministério, me coloca aí na reserva, faça um esforçozinho, porque eu quero servir. Os irmãos estão entendendo? Porque isso é privilégio, irmãos. Então nós temos que ser despertados para isso. Porque eu sei, gente, eu imagino quanto potencial tem de cada um de vocês. Quem tem potencial? Diga um amém de guerreiro. Amém. Gente, vamos dizer mais forte, né? Que eu estou falando de potencial. Quem tem potencial, diga um amém de guerreiro. Amém. E você está fazendo o que com o seu potencial? Então você começa a movimentar. O pastor vai fazer um cadastro, ele vai ver como vai fazer para atrair mais voluntário. E sabe o que acontece? Você não pode ficar de fora. Quando o pastor entrar com escala, vamos fazer cadastro de voluntário. Gente, nós queremos ver uma grande multidão inserida no voluntariado. Nós queremos ser a igreja com uma maior quantidade de voluntários. E não apenas isso. Sabe o que faz a diferença no voluntariado? Trabalhar com amor. Amando e amando. Eu fico constrangido, gente. Às vezes eu chego aqui, na igreja está o pessoal da atmosfera. Pense a alegria. Tem gente que vai lá no carro e vai abrir e diz assim, pastor, não precisa não. E abre a porta. Gente, isso é lindo porque é nobreza. Você servir e estar feliz servindo. E o Senhor quer que cada um de nós sejamos realizados. Sabe o que faz com que sejamos realizados? Diga comigo, está no lugar certo. E o Senhor quer te convocar para o lugar certo. Te convocar para o lugar certo. Então hoje que você sinta o despertamento do Senhor, e sinta-se convocado para ser um voluntário de excelência. Quantos querem ser voluntário de excelência? Então você está convocado. E o Senhor vai te honrar. E você vai ser tão feliz como voluntário. Tão feliz que você não tem ideia. Glória a Deus. E finalizando. 5, faça as coisas difíceis.
Em João 18:11 diz: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Uma boa definição de profissionalismo é fazer coisas que não gostamos da melhor maneira e sem procrastinação. A tendência do humano é o quê? Deixa para depois. Seja um bom voluntariado. Eita, é bom, né? Depois eu me inscrevo. Vamos para o encontro com Deus. Eita, seria bom para mim, mas eu vou pensar mais. Depois. E o tempo você está perdendo. Mas o Senhor quer despertar, no nome de Jesus, em mim e em você, que nós venhamos fazer coisas que talvez não são coisas fáceis, coisas difíceis, mas a recompensa vem do próprio Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Gente, que desafio é esse? Sermos discípulos de Cristo. Você tem ideia que desafio é esse? Nós representarmos bem Cristo na célula, no discipulado. Tem discipulado que eu já errei, irmãos. Aí eu fui pedir perdão. Tem situações que eu já errei. Aí eu fui fazer o quê? Pedir perdão. Ou seja, perdão não deve sair dos nossos lábios, porque a igreja é lugar de conserto. Mas que nós possamos representar bem Deus em qualquer lugar. Os irmãos estão entendendo? Então eu te convido aí no seu lugar, levante suas mãos comigo.